noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Quero que a gente já abra a Bíblia, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Então, abre aí a Sagrada Escritura em Marcos 6. Marcos, capítulo 6. Todo mundo procure aí. Marcos 6. Marcos 6. Marcos capítulo 6, beleza? Tá dando microfonia, Raoni. Tá muito, na minha opinião, tá muito grave. Tem algum efeito também. Desliga tudo, deixa só o meu. Marcos 6, a partir do versículo 45. Marcos 6, 45. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e a irem à frente para Betsaida. Na outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de despedi-los, retirou-se à montanha para orar. Ao cair da noite, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite foi até eles andando sobre as águas. Queria passar adiante deles, mas os discípulos, ao vê-lo andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos o viram e ficaram apavorados. Ele, no entanto, logo falou: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Ele subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Eles, porém, ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, eu quero confessar logo uma coisa no início dessa reflexão. Confessar a minha felicidade ao ler esse Evangelho. Porque ao longo do dia eu já senti no meu peito essa vontade de partilhar com vocês aquilo que eu vou partilhar agora. E quando eu li o Evangelho, eu disse, não, brincadeira, né? O Evangelho de hoje é a carta que eu precisava e a igreja que está me dando através da liturgia para que eu pudesse, então, comunicar aquilo que estava dentro do meu coração. E veja o que é e do que eu estou falando. Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, certo?
E o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, ele relata mais ou menos ali o início da missão dos discípulos. Quer dizer, agora os discípulos tinham que realizar alguma coisa. Se você pegar o início do Evangelho do capítulo 6, você vai ver lá no versículo 7 que Jesus envia os 12 para uma missão e dá a eles o poder, né, de libertar as pessoas do demônio, de curar, etc, etc. Isso logo no versículo 7. E depois começam, os discípulos voltam, né, realizaram um monte de coisa, e eles voltam e começam a contar o que foi que aconteceu para Jesus e tudo mais. E Jesus então toma uma decisão. Aqui não tem nada a ver com a minha reflexão de hoje, mas vale a pena o parênteses. Jesus pega os discípulos, depois deles estarem extremamente empolgados com tudo que eles realizaram, entre muitas aspas, e diz assim: agora vamos para uma região deserta, a gente precisa descansar. Quer dizer, descansar aqui tem dois sentidos. Não é simplesmente descansar no sentido físico, mas é o seguinte: peraí, vamos colocar nossa cabeça no lugar. Vocês estão empolgados demais. Vocês acharam que vocês fizeram muita coisa, então agora é hora de pôr o pé no chão, porque você continua sendo o mesmo mequetrefezinho que foi enviado antes de fazer todas as coisas que você fez. Vamos colocar os pés no lugar. E aí, Jesus bota eles para um deserto. Só que o povo viu, eu estou falando o que é antes desse evangelho que a gente leu, tá? O povo viu que os discípulos saíram meio que fugidos por um direcionamento de Jesus e foram atrás dos discípulos, inclusive pegaram atalhos, foram por outros caminhos e chegaram primeiro no lugar aonde eles poderiam ir. E quando Jesus chega lá com os discípulos, que ele vê, tem uma multidão, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí ele se compadece. A Bíblia que diz isso, tá? Jesus se compadeceu. Por quê? Porque obviamente que ele não queria que aquele momento os discípulos, né, tivessem contato com outra coisa, porque eles ainda não estavam com a cabeça madura o suficiente, né, para, né, estar diante daquilo que ia acontecer. E o que é que acontece nesse episódio? O povo estava no deserto, saiu correndo doido atrás de Jesus, e estava todo mundo com fome. E o que foi que aconteceu? Jesus multiplica os pães. Pergunta: o que é que a gente tem para comer? E os discípulos saem correndo atrás, só conseguem arrecadar 5 pães e 2 peixes. E Jesus então multiplica os pães, né? Ele ergue o pão e os pães e o peixe para o alto, agradece ao Pai pela providência e entrega os 5 pães e os 2 peixes aos discípulos e diz a eles assim: vão, sirvam, distribuam. E acontece que no final 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ficaram fartos, ficaram cheios, e ainda sobraram. Eu não vou olhar aqui quantos foram, porque, né, para depois não dizer a quantidade errada, né? 12 cestos cheios, e o que restara dos peixes. Quer dizer, sobraram 12 cestos cheios, ainda sobraram peixes, foram alimentados 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Beleza. Agora, o texto que a gente leu começa com uma palavra muito forte, né? Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e a irem à frente. E diz que ele mesmo se despediria da multidão. Quer dizer, ele obriga os discípulos: não, agora não, essa daqui a gente não teve como evitar, mas agora vocês vão na frente e deixe que eu fico aqui com o povo, né? Porque eu sei
Eu tenho entendimento do que fazer. E os discípulos, porque foram obrigados, subiram no barco e foram. Em determinada hora, diz o Evangelho, Jesus então, vendo que eles estavam com dificuldade de remar, né, decide caminhar sobre as águas e passar na frente deles. Para ver a reação deles, né? Os caras tão fortes, assim, expulsaram demônios, curaram, né? Multiplicaram os pães, né? São os super discípulos. E os super discípulos, né, que multiplicaram os pães e fizeram aquela coisa toda acontecer, começaram a gritar, diz o Evangelho. E eu fico imaginando Pedro: é um fantasma, né? Vocês imaginam assim, 12 discípulos que viram coisas extraordinárias gritando dentro de um barco? É um fantasma, né? É uma cena ridícula, né? Jesus olha e diz assim: coragem, né? Olha que coragem sou eu, né? Se fosse nordestino, diria mói de frouxo. Aí ele diz: não tenhas medo, né? E Jesus então toma uma outra atitude. Ele entra no barco. E quando entra no barco, o vento cessa e o mar acalma. O que é que os discípulos fazem? Diz a Sagrada Escritura: ficam mais aterrorizados ainda. Está ali, ó. Eles, porém, ficaram ainda mais espantados. E o final do Evangelho vai dizer o segredo daquilo que eu quero comunicar para vocês hoje. De fato, versículo 52, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Eles não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava duro. Muito bem. Agora eu vou entrar aonde eu queria entrar. Primeira coisa, ainda dentro de uma análise do texto. Qual é a postura dos discípulos? O que é que os discípulos estavam pensando da vida? Eles estavam numa postura de um Deus que deveria servi-los. Não faltava pão, tome. Faltava peixe, tome. A vida começava a ficar complicada, descomplica. O mar começa a ficar atribulado, apazigua. O vento começa a soprar forte, cessam os ventos. E não é escândalo dizer que se passaram 2000 anos, quase 2000 anos, desse episódio, e o pensamento dos que continuaram o legado daqueles discípulos, ou seja, nós, continua o mesmo. Um Deus que deve vir a essa terra para me servir. Reparem, quando a gente pede uma cura a Deus, é sempre olhando para as coisas deste mundo, né? Ninguém pede a cura da alma para poder ir para o céu. O cara pede a cura do pé, que machucou, do coração que está tendo um infarto, do tumor que adquiriu, por aí vai. Quando o cara pede milagre, pede para sonhar com a Mega Sena, pede o milagre de construir uma casa, bota um adesivo no carro, foi Deus quem me deu. É sempre relacionado às coisas deste mundo. É um Deus que me serve de bens. É um Deus que me enche e me cerca de bens. É isso que o evangelista Marcos, que estava, né, lá dentro, né? Olha, Marcos não, né? Mateus também relata isso aqui. Mateus estava lá dentro do barco, diz a mesma coisa, né? Aí você pega o texto e você vai ver, preste atenção,
de fato não compreenderam nada a respeito dos pães. O que é esse não compreenderam nada a respeito dos pães? Eles não compreenderam que no final das contas, mesmo nos pães, eles estavam sendo convocados a servir, não a serem servidos. Repare, isso aqui é muito importante. Eles estavam sendo convocados a servirem, não a serem servidos. Jesus entrega os 5 pães e os 2 peixes para que eles distribuam, que eles doem. Não é para que Deus fique saciando essas necessidadezinhas que nós temos. Por outro lado, o Evangelho também serve de uma outra coisa, né? Aqueles que não são tão materialistas vão usar o Evangelho para uma outra ideologia. Pegar o Evangelho e usar a favor de uma mentalidade de tornar a vida neste mundo mais digna, mais justa, mais fraterna, mais solidária. E ela nunca vai ser. Desculpem. Não faz 2000 anos que o homem caminha sobre a terra. Faz 2000 anos que o próprio Deus comunicou sua verdade e o seu amor e a fraternidade, e os homens continuam sem ser. Não se trata de uma mudança coletiva, se trata de uma mudança pessoal, individual. É você, meu filho, que precisa ser mais generoso. Não é o mundo que precisa ser mais generoso. É você que precisa ser mais solidário. Não é o mundo que tem que ser mais solidário. É você que tem que ser mais justo. Não é o mundo que tem que ser mais justo. Não adianta essa revolta tola dentro do teu peito. Porque nós somos aquelas pessoas que nos indignamos com o pobre que está comendo do lixo, enquanto a gente está dentro do carro com o nosso McDonald's e dizendo: meu Deus, coitado, isso é um mundo injusto. Você está saboreando da vida, eu estou saboreando da vida, e me indignando porque o mundo não é justo. Não se trata de uma coletividade. Essa teologia que foi feita nos nossos dias de usar o Evangelho a favor de uma revolução social, né? Isso é desvirtuar, né, profundamente a missão de Jesus Cristo. Ele não veio transformar o mundo. Ele está diante de Pilatos e ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, você não tinha poder sobre mim. Você não ia fazer nada comigo, você não ia me matar, não ia acontecer nada comigo. Meu reino não é daqui. Ele veio transformar cada pessoa que ele tem a possibilidade de encontrar de modo pessoal. Essa é a coisa. É por isso que Cristo não quer fazer um encontro coletivo com as pessoas. Ele quer fazer um encontro individual. Ele olha para os discípulos e no final da vida ele diz assim: vocês já não são meus servos, agora vocês são meus amigos. Esse é o desejo que ele tem. Então vamos lá, não tem nada a ver com duas coisas. Não tem nada a ver com te encher de bens materiais e te dar tudo que te faltar e apaziguar e acalmar todas as problemáticas e os tormentos e as avalanches e as ventanias que aparecerem na tua vida. Não se trata disso. Também não se trata de uma mudança do mundo. Ele não te convoca a isso. Ele te convoca a segui-lo, a ter um relacionamento pessoal com ele. A Sagrada Escritura vai dizer assim: que você mude a tua mentalidade frente ao mundo, não que você lute para mudar a mentalidade do mundo. Não é essa a coisa. É pessoal. Muito bem. Eu olho para esse Evangelho e quando eu escuto
São Marcos dizer, de fato, eles não tinham compreendido, aparece dentro de mim uma luz. Quem me acompanha no Instagram viu que eu tenho feito uma reflexão sobre 3 passos para você realizar alguma coisa neste mundo. 3 passos necessários, básicos. Ontem eu falei sobre o querer. É preciso querer. Só que o nosso querer está mascarado. É falso o nosso querer. Na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Olhe para você e pense quantas vezes você disse que queria mudar e são os mesmos erros que você confessa. São as mesmas dificuldades que você pede perdão todo dia. Eu não estou falando para Deus só não, é para tua mãe, é para teu namorado, para tua namorada, para teu parceiro, para teu cônjuge. E muitas vezes você chega e você olha e a pessoa está te pedindo perdão pela mesma coisa na 1000ª vez. Ela olha para você e diz assim, mas eu quero mudar, me dê mais uma chance. Eu quero. E é óbvio que esse querer é falso. É um falso querer. E ontem eu explicava que o querer verdadeiro ele está associado a uma faculdade humana chamada vontade. E a vontade é uma faculdade que me aponta para o bem. Logo, o sujeito que quer de verdade, ele está apontado para o bem. É como uma flecha, é como um arco, que aponta para o bem. Ele não fica apontado para o mal. Geralmente, o que é que acontece com a gente? Geralmente, o que acontece com a gente é, eu estou reconhecendo que o que eu faço não é bom, mas isso ainda não significa dizer que eu quero mudar. Eu reconheço que o que eu faço não é bom, mas isso não significa dizer que eu quero mudar. Eu reconheço que me empanzinar de Burger King não é bom, mas isso não significa dizer que eu não quero mais comer. Que eu estou apontado para um bem. Querer, queridos, é apontar o teu peito para o bem. Isso foi ontem. Isso foi minha live de ontem. Hoje é sobre o segundo passo. E o segundo passo é entender. Por isso que, quando a Sagrada Escritura diz, de fato não tinham compreendido, eu disse, é isso. É isso mesmo, obrigado. Porque essa é a confirmação do segundo passo. E o que é entender? Entender é achar o teu como. É achar o teu como. E deixa eu dizer uma coisa. Não há nada neste mundo que possa ser feito sem que você tenha um como. Sem que você encontre um como. Deixa eu dar uma luz ao coração de vocês. Tudo aquilo que tem carne, que é encarnado, que é materializado, existe um como a ser encontrado. Para você organizar uma noite, uma pregação, tem um como. Todos os seres que passaram nessa terra precisaram entender alguma coisa. Precisaram compreender. Maria, o anjo anuncia. Que haritomene, ave, cheia de graça. O Senhor é contigo. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. E lhe porás o nome de Jesus. E Emanuel. Repare.
Maria olha para o anjo e diz o quê? Hã? Como isso se dará? Hã? Como isso se dará? Se você pegar todos os personagens bíblicos, precisaram realizar alguma coisa, eles tiveram que encontrar o seu como. Eles tiveram que entender. Porque você tem um corpo, e o corpo necessita de um como operacional para realizar alguma coisa. Tem muita gente que é brigado com a igreja, que é brigado com Deus, porque no final das contas não entenderam. O coração continua endurecido. Mas por que Deus não curou minha mãe? Mas por que Deus não curou minha irmã? Mas por que Deus não converteu meu pai? Mas por que Deus permitiu que eu perdesse tudo? Mas por que Deus fica no porquê da vida? Fica no porquê da vida e não avança. Não avança. Até adquirir um querer, até chegou no primeiro passo, que é querer. Ele chegou na vontade, ele queria verdadeiramente, o coração dele estava apontado para o bem. Mas como ele não entendeu, ele não se abriu ao entendimento, o coração dele estava endurecido. Quer dizer, ele não estava aberto ao como. Como, Rafa? Eu queria mais constância com Deus. Mas não vai cair do céu. Não é Deus que tem que servir Rafael. É? Você está entendendo? Não é Deus que tem que lhe dar 5.000 pães. E toda vez que você estiver com fome, Ele multiplicar os pães. E toda vez que você estiver com fome, Ele multiplicar os peixes. Você, André, e você, Rafael, não tinham compreendido a respeito dos pães. Não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O que é que está faltando para nós, queridos irmãos e irmãs? Início de ano 2020. O que é que está faltando para nós? O que está faltando para nós é entender os comos da nossa vida. Como eu recupero meu casamento? Não é ficar de joelho ali dentro do sacrário, meu Deus, restaure minha família. André, você está dizendo que então não é para a pessoa rezar? Não estou dizendo nada disso. Rezar pode ser um como. Rezar pode ser um como. Se o teu como, beleza. Se é a única coisa que te resta, beleza. Mas muitas vezes está faltando o quê? Está faltando você mudar de vida. Está faltando você deixar o álcool para tua esposa acreditar em você. Está faltando você parar com uma vida de promiscuidade, com uma vida dupla, com uma vida secreta. Está faltando você ter coragem de deixar teu celular desbloqueado. Pode ser, né? Uma vez uma pessoa veio me procurar e disse assim: minha esposa, não era esposa ainda, minha noiva, não era esposa ainda, era noiva. Minha noiva pegou umas conversas minhas com a neguinha aí, não sei o que, tal. E aí me deixou. Eu estou desesperado. O que é que eu faço? Você vai dizer a ela o seguinte: você quer mesmo? Olha só. Teu peito está apontado para o bem, ou tu quer continuar enrolando ela? Quer dizer, tu quer continuar, tu quer que ela volte para ti, para tu continuar conversando com as neguinhas, então aí você não tem querer, você só quer que ela volte. Você não tem querer verdadeiro. Teu querer é fake news. Tu tem querer mesmo? Eu quero. Então, tu tem que chegar para ela e dizer assim: eu estou disposto a fazer o que for preciso para você recuperar a confiança em mim. Aí ele disse: eu disse: se ela pedir a você
para que ela possa recuperar a confiança, que você não tenha mais senhas escondidas dela. Que sua vida seja um jogo aberto. Aí eu já não sei tanto assim, né? Porque tem a questão da privacidade, né? A gente tem que ter um certo, né? E a individualidade, Andrei, onde é que fica? Eu digo, fica no solteiro. Seja solteiro e você vai ter sua individualidade, querido. Você pode morar num apartamento sozinho, você pode ter um banheiro só para você, né? Você pode ligar a televisão no programa que você quer, botar o volume que você quer. Dormir de luz acesa, pode fazer o que você quiser. Depois você está junto com alguém, isso muda. Né? Isso muda. Minha esposa dormia com um trio elétrico tocando na porta do quarto, luz acesa e alguém saculejando ela assim. Depois que a gente teve o primeiro filho, acabou-se. O sono dela virou uma porcaria. E agora, se eu assisto um filme no volume 5, ela fica aí embaixo mais um pouquinho. Eu estou bolando um sistema onde eu possa botar um fone aqui no criado mudo da cama, conectado na TV, para que eu possa dormir de luz acesa. Desliga a luz aí, essa luz está me incomodando. Ou seja, fui expulso para a sala, né? Onde é que está a individualidade? Individualidade, meu filho, para quem? A individualidade para quem traiu, acabou. Você tem que pegar e tem que dizer assim, olha, está aqui. Eu te dou a minha vida como um livro aberto. Você vai conhecer tudo que eu tenho. Não é isso que você quer? Você não quer voltar? Você tem que entender o como. Eu não acredito que todos os relacionamentos estão falidos porque alguém traiu alguém. Não, é possível restaurar os relacionamentos, sim. Agora você tem que estar disposto a pagar o preço, você tem que saber o como. O problema é que o cara só quer. Ele só quer ser servido o tempo inteiro. A pessoa só quer ser servido. Isso não vai mudar a tua vida, isso não vai mudar a tua história. Você precisa entender o como, e o como está relacionado contigo. O como está relacionado com aquilo que está nas tuas mãos. Maria pergunta ao anjo, como isso se dará? O anjo, para não dizer assim, não é da tua conta, fica quieta, ele diz, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, e o Espírito Santo virá sobre ti, e tu irás engravidar. Quer dizer, não disse nada para ela, né? Imagina, 2000 anos atrás, aliás, hoje, se uma mulher, um anjo aparece e diz assim, não, o Espírito Santo vai vir sobre você, o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sombra, você vai engravidar. Não disse nada também para ela. Mas Maria entendeu o diálogo, né? Ela entendeu que o anjo estava dizendo assim, olha, é com Deus. Ah, você só cabe uma coisa. Você quer? Sim ou não? É sim. Isso aqui é serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Só que depois aparece um outro movimento. Olha, tua prima está grávida do 6º mês, Isabel. Aí Maria faz o quê? Como? Cadê o como? Ela entendeu. Para que o anjo estava dizendo, a tua prima está grávida do 6º mês? Ele disse, obrigado, né? Obrigado pela central de notícias, né? Anjo fofoqueiro do caramba, já veio aqui em casa contar que minha prima está grávida. Ela entendeu imediatamente o que era que o anjo queria. E a primeira coisa que ela vai é atrás do como. Que como é esse? Entender. Entender é encontrar o meu como. Entender é encontrar o que eu preciso. Quer mudar de vida? O que é que você precisa? Você. Não dá para eu falar aqui o que é que todo mundo precisa para mudar de vida, né? Cada um precisa de alguma coisa diferente, né? Não é padrão. Mas o que você precisa para mudar o teu interior? O que você precisa para ser uma pessoa melhor? O que é que você precisa fazer?
Porque você tem que servir ao mundo. Olha, você foi feito para amar, diz a Sagrada Escritura. Você foi feito para amar. Amar, servir e adorar a Deus. Não é? Tem até uma música bem bonita, antiga, acho que da Comunidade Shalom, diz assim: se eu fui feito para amar, quero amar somente a Ti, Jesus. E aí, quer dizer, você foi feito para amar, e amor não se manifesta em buquê de flores. Amor se manifesta em doação, em entrega, em oferta. É aqui onde o amor aparece. É aqui onde o amor aparece. É estranho quando a gente atende casais, né, que a gente vê cada um exigindo coisas para si e ninguém se propondo a entregar nada. É tão estranho isso, né? São pessoas que estão dizendo que se amam. Né? Não, eu amo meu esposo. Eu amaria muito mais se ele fizesse isso, fizesse aquilo. Isso é muito estranho. Porque o amor não se manifesta no que tu recebe, o amor se manifesta no que tu dá, no que tu entrega. Quando você pensa da coisa mais simples, a coisa mais profunda, né? Quando você vai lá e diz assim, todo mundo já disse essa frase em algum momento da vida, em qualquer coisa. Diz assim, olha, isso aqui foi feito com muito amor. O que é que você está querendo dizer? Isso aqui foi feito com muita entrega, muita oferta, com muita dedicação. É isso que você está dizendo. É aqui que se manifesta. Queridos, vocês são seres transcendentes. O ser humano é transcendente. O ser humano é o único ser capaz de olhar-se no espelho e reconhecer que aquele é ele. É? Você bota o cachorro mais esperto do mundo, ele não sabe que é ele que está ali refletido. Logo, o ser humano é feito para fora de si mesmo. Ele compreende as coisas para além dele, para além do mundo dele interior. Você foi feito para fora de você. E toda a doença do mundo está nas pessoas se voltarem para dentro de si mesmas. Quanto mais você volta para você mesmo, você só quer entregar-se. Você só quer entregar para si. Entregar para si, acabou. Você foi se acabando. Todo tempo que o teu peito quis apenas ser servido, a coisa foi acabando. Porque você foi feito para dar. Você foi feito para se dar, se entregar. E foi isso que os discípulos não compreenderam. Eles compreenderam que deveria haver um Deus que entregasse tudo para eles. E aí, essa relação que eles têm com Deus, eles jogam para os seus semelhantes, né? Eles acham que todo mundo tem que dar para eles. Essa é a grande coisa. Né? A inveja tem um nascimento aí. Né? Eu acho que as pessoas têm que me entregar. E como elas não me entregam, eu fico triste com o que elas têm. Entreguem-se. Doem-se. Uma menina fez uma pergunta para mim no Instagram. Ela perguntou assim: como é que eu faço para Deus entrar definitivamente na minha vida? E a resposta que eu dei para ela foi, eu digo, olha, eu sempre entendi isso de uma maneira diferente. Eu nunca entendi que Deus tinha que entrar na minha vida. Eu sempre entendi que eu tinha que entrar na vida de Deus. Toda vez que eu olho para o Evangelho de Nosso Senhor, Ele nunca diz assim, eu quero entrar na tua vida. Vem e segue-me. Entra na minha. Toma a sua cruz e me segue. Vai e vende tudo que tens e depois me segue. Entra na minha.
vem nenhum. Essa é a proposta de Cristo. A proposta de Cristo não é, eu agora vou entrar na tua rotina. Eu agora vou entrar na tua maneira de pensar o mundo. Não, eu agora vou entrar na tua maneira de rezar. Não, agora eu vou entrar na tua maneira de amar. Eu iria deformar Deus. Você está entendendo? É loucura isso. Quando eu tento colocar Deus na minha vida, isso aqui o pessoal vai me chamar de herege na internet. Quando eu tento colocar Deus na minha vida, eu deformo Deus. Estou entendendo? Porque a minha vida é uma bosta. Né? Eu sou um medíocre, avarento, vaidoso, orgulhoso, prepotente, arrogante. Eu sou cheio de bosta interior. Não é não? Quando eu boto Deus para dentro de mim, quer dizer, eu transformo Deus em quê? É claro que não acontece isso porque Deus não faz isso, né? Ele não se molda ao que eu sou. É o contrário. Eu entro na vida de Deus. Eu mergulho em Deus. Eu entro no trilho de Deus. Eu calço o calçado de Cristo. Eu piso nas pegadas que Ele pisou. Essa é a coisa. Então, o segredo da noite de hoje, vamos lá. Você não foi feito para ser servido. Você foi feito para servir. Então para com isso. Para com isso. Porque você está nutrindo uma fé sentimentalista que não te põe para frente. Porque o sentimentalismo é assim, eu choro aqui na adoração, e de 10h30 eu tenho uma festa e me embriago até as 6 da manhã. É isso. O sentimentalismo não muda nada. O sentimentalismo não muda nada. Né? Sentimentalismo não muda nada. Eu já vi pessoas chorando diante das outras. Me aceita de volta, me aceita de volta, me aceita de volta. Na mesma noite estavam botando cangaia. Ou vocês não sabem de histórias assim? A outra disse ali, eu sei. É isso, minha boca é um túmulo, não vou nem dizer que é fulano. Né? É isso mesmo. Porque sentimentalismo não vale de nada, não serve de nada. Não muda a vida, meu querido. É diferente. Eu nunca vi um obeso ou uma pessoa que está precisando de emagrecimento como eu emagrecer porque está chorando. Meu Deus, né? Eu estou precisando. Eu estou me olhando no espelho, que coisa triste. Não tem, sentimentalismo não emagrece ninguém. O que emagrece é você parar de comer merda. É prático, cara. Começa a fazer exercício, para de comer besteira, e com o tempo você vai conseguir chegar lá. Ponto. Agora, se tu começa a chorar aqui, ô Senhor, estou aguentando mais o peso, minhas costas estão doendo, meu joelho está lascado, me cura, me dá força para emagrecer. Quando termina aqui no final, o cara diz assim, ei, vamos lá La Casa del Pastel. Aí o cara diz, eu sou tão fraco para tentação. Eu não resisto à tentação. Bicho, não vai mudar nunca, cara. Quem é que muda? Muda o cara que é até capaz de te acompanhar até o La Casa de Pastel, mas ele chega lá e só conversa e pede uma água. Não é meu caso, mas esse é o cara que emagrece, tá entendendo? Esse é o cara que emagrece. Não é o sentimentalista. Não é o sentimentalista que muda de vida. Não é o cara que chora na adoração. Eu entendo, eu não estou dizendo que não é para você chorar não, tá entendendo?
E possa ser que tenha gente que hoje, daqui a 2 minutos, queira chorar diante do Santíssimo e diga: eu não vou chorar não, porque ele disse que é sentimentalismo. Chore, meu amigo, chore, ponha as suas mágoas para fora. Chorar é muito bom. Agora eu estou dizendo isso, não vai mudar a tua vida, o que vai mudar é a decisão. O que vai mudar é você encontrar o como, cara. É isso. Você quer. Agora entenda como você vai fazer. Ter o entendimento é encontrar o modo operacional da coisa acontecer. Isso é ter o entendimento. Eu quero ser mais de Deus. O cara botar lá no propósito do ano. Esse ano eu quero aumentar mais minha espiritualidade. Isso não é meta, cara. Isso não tem nada concreto nisso aí. Quando chegou no final do ano, você vai ver que você não realizou. Por quê? Porque você ficou no desejo, mas você não transformou o desejo em entendimento. Dizer, como eu vou ser mais de Deus? Como eu vou melhorar mais minha espiritualidade? Cadê o como na parada? Se não tem o como, só tem desejo, só tem propósito, você não anda. Isso não precisa ser só na vida espiritual, isso pode ser em qualquer coisa da vida da gente. O que eu estou falando é a coisa básica. O que eu estou falando é coisa da terra, é coisa aqui do barro mesmo, assim, é coisa da gente. Qualquer coisa na vida da gente só anda se você encontrar o como. E isso, obviamente, vai servir para a tua vida espiritual também. Então, nessa noite, eu quero que a gente deixe de ser esses discípulos aqui, com o coração endurecido, sem compreensão, sem entendimento, sem ter os comos da vida da gente. E é para isso que nós vamos rezar hoje à noite aqui nessa adoração, para encontrar os comos. O primeiro como está aqui, rezar. Vai entrar o Santíssimo Sacramento, você vai diante dele perguntar: meu Deus, o que é que eu quero? O que é que eu quero de verdade? O que é que eu quero de verdade? Para que hipocrisia diante de Deus? Para que fingimento? E te aceita como tu é, cara. Te aceita como tu é. Agora, Deus detesta o fingido. Aí Deus detesta. Ele quer você com a verdade. Então, a verdade, diz para ele assim: o que eu quero realmente? E deixa ele então te dizer o como. Ele te dá o entendimento. O que você precisa fazer. O que você precisa fazer. Porque a parte dele, ele se garante. Ele é o único cara que você pode olhar e dizer assim: esse aqui se garante, não preciso ficar fiscalizando o trabalho dele. Preocupe-se com o seu. Qual é o teu como? Amém.